Olá, bora começar mais um Pode Sentir e nós estamos na temporada sobre o impacto das emoções nas profissões. E hoje a gente vai falar sobre o jogo mental por trás da performance. Todo mundo admira um atleta de alta performance, sim ou não? A gente olha para a força física, para a resistência, para a disciplina, mas sabe o que realmente separa os bons dos extraordinários? A mentalidade. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E não precisa ser atleta para entender isso, não. Quantas vezes você já sentiu que tinha capacidade, mas às vezes faltava fôlego emocional para continuar? Ou você de repente começou algo cheio de energia, mas se perdeu no meio do caminho. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? No esporte, na carreira ou na vida, não é só sobre ter força ou sobre ter inteligência ou competência ou habilidade. É sobre saber como usar a mente para seguir em frente, mesmo quando tudo diz para você parar. E para falar sobre isso, eu trouxe um cara que não só entende do assunto, mas vive isso na pele. O Renato Iga, ele é CEO do Grupo Optima. Depois você me fala se é Optima ou Optima. Óptimo, certo. Optima, isso mesmo. Especialista em mentalidade do esporte, que traz isso para o mundo corporativo, como ninguém. Triatleta, maratonista, e ele sabe como transformar a mente em um motor de alta performance. Você está curioso? Imagina, estou super curiosa aqui também. Então, se você já pensou em desistir no meio do caminho, seja numa prova de resistência, num grande projeto, ou até mesmo nas suas próprias metas, segura aí, porque nesse episódio vai realmente te ajudar a repensar. Repensar a forma como você vai encarar seus desafios. Renato, seja bem-vindo ao Pode Sentir. E já me conta aqui de cara, né? Qual foi o momento mais desafiador em que sua mente foi aí a tua salvadora? Nossa, primeiramente, que honra estar aqui, Ali, um prazer, Prazer muito é todo legal estar aqui, meu. compartilhar um pouco dessa mentalidade, dessa energia que o esporte proporciona pra gente, né? E vindo para sua pergunta, acho que são dois momentos que mais me trouxeram um desafio. Acho que o primeiro foi quando eu fui querer empreender, meu primeiro empreendimento formal, né? Eu tive meu primeiro negócio lá pequenininho, quando eu estava aprendendo a programar, fazia 9, 10 anos, comecei a montar alguns sistemas de gestão para salões de beleza, e depois com 22 anos eu fui abrir meu próprio negócio. Obviamente que não deu certo, moleque, fui lá e acabei saindo muito mais endividado do que outra coisa, e nisso eu acabei levando meus pais juntos, né? Porque meu pai era meu sócio investidor. E aí, na hora que eu saí, eu fechei as portas com uma dívida enorme. Foi um desafio enorme. Acho que o maior impacto para mim foi eu saber lidar com isso. Porque ficava toda hora vindo na cabeça. Cara, o dinheiro que seus pais guardaram a vida toda, Tem uma você culpa junto. torrou e tá endividado ainda. Então, aquilo foi me atormentando por um bom tempo. E, obviamente, hoje eu falo com tranquilidade, Sim. falo, cara, foi um processo dolorido, mas hoje eu falo, cara, ainda bem que eu passei por isso. Porque isso me deu a robustez, formou a pessoa que eu sou hoje. Sim. Então eu tive muitos aprendizados, e para mim um dos grandes aprendizados foi esse, a mentalidade. E aí hoje eu concordo com algumas frases já famosas da internet, falando que o que quebra não é a empresa, é o empresário. Sim. E eu concordo 100% com isso. E aí, a segunda grande desafio que eu tive foi na minha primeira maratona, que foi agora final do ano passado. Eu não consegui fazer todo aquele ciclo de preparação da maratona, porque eu tive algumas lesões. Foi uma ideia meio maluca que eu tive de vamos fazer a maratona em pouco tempo para cumprir. Obviamente me machuquei, mas o mais engraçado foi, não tive o ciclo completo, cheguei para a prova na metade, no quilômetro 20, eu quebrei com muita dor no joelho, não tinha mais força, mas eu fui fazendo um movimento de corrida, mas eu estava praticamente andando, mas pessoas andando. Mas o mais impressionante que eu fiquei foi que em nenhum momento eu vi na minha cabeça de desistir. Você cumpriu a prova. Eu falei, cara, tá dolorido? Tá. Dá pra suportar? Dá. Fui arranjando jeitos na minha cabeça levar meu corpo até o final. E aí, isso é a vida de qualquer empreendedor, empresário. De qualquer funcionário Qualquer também. pessoa. Exatamente. Que a gente vai ter dores, vai ter perrengues, mas basta continuar. E quando começou essa história
Porque você é um triatleta aí, né? Sim. Compõe essa pessoa que compõe o personagem. Esse triatleta nasceu quando? De onde? Como que é a tua história com a questão do esporte? O Como é que você esporte na conecta? minha vida, desde pequeno, fui muito incentivado pelos meus pais. Então, desde pequenininho, com uns 4 anos de idade, minha mãe já me colocou para natação. Porque, obviamente, sou descendente de japonês, japonês tem a tendência de ser mais baixinho. Minha mãe falou, vai pra natação pra você crescer, e tinha problema de respiração também, então comecei a nadar, mas não fui muito tempo na natação. Meu pai sempre me levou pro futebol, queria que eu fosse jogador de futebol. Então desde pequeno me incentivava, me levava pra cima e pra baixo. Então o esporte fez parte da minha vida sempre. E tive exemplo do meu pai, que sempre foi um grande esportista também. Nunca deixou de jogar futebol. E aí, com o passar do tempo, fui crescendo, vi que o futebol não era, pra mim, eu era um jogador médio, brincava, mas também tinha muita lesão. Uhum. Eu acho que com meus 20 anos, mais ou menos, eu conheci o tênis. Foi depois de ler a biografia do André Agassi, que Hum. passa uma ideia muito legal, e recomendo para todo mundo que tem negócio, ler esse livro. Legal. Biografia do André Agassi. Dá uma panorama bem legal. Quando eu li aquilo, eu fiquei apaixonado pelo tênis. E aí eu fui lá jogar. E aí, quando eu conheci o esporte individual, eu falei, uau, é isso. Aquilo lá começou a mexer com a minha cabeça. Depende só de mim. Comecei a observar que, um dia que eu tô mais pra baixo, que a gente não acorda todo dia motivado, né? Meu jogo não é tão legal. Opa, então por mais que eu não esteja bem, se eu quero fazer um campeonato bom, eu preciso transformar minha cabeça. Como que eu faço isso? Uhum, E eu uhum. comecei a me autoestudar. Então, o legal é que você percebeu que o seu estado mental, tua saúde mental, influenciava a tua performance fisiológica. Total. Por exemplo, o dia que eu dormi brigado com a minha esposa. A esposa sempre causa na vida do marido. No dia seguinte, se a gente não se acertasse, e fui dormir brigado, ou não fui dormir bem, o dia seguinte não ia render igual. Sim. Entendeu? Então olha como mexe. E aí, a Aí partir você disso. começou a querer resolver as questões do casamento Aí- só para ter performance. Tá vendo, né, gente? Preserve o casamento Todo que dia. resolve a performance. E aí, depois do tênis, aí eu comecei, aí veio toda a pandemia, aí parando todo o esporte, eu comecei a ver, cara, tá fazendo muito mal, comecei a ficar mais cansado do que natural. E, obviamente, comendo tudo errado, bebendo adoidado, obviamente, fui olhar pra minha estética e falei, cara, não me reconheço mais. E eu sempre já fui pré-diabético, desde os meus 16, tinha hipoglicemia, já tava com minha glicemia muito alta. Pós-pandemia, fui fazer o check-up, obviamente que deu ruim. Eu já estava ultrapassando o limite do pré-diabético. E o médico falou: ou você faz uma mudança radical de vida, ou você vai pro remédio. Eu falei: jamais, não quero pro remédio, então vou voltar a correr, muito cardio e tudo mais. Voltei a pesquisar sobre corrida, eu já corri no passado, tinha parado por algumas dores. E aí, nesse período, teve o campeonato de Ironman aqui no Brasil, em Floripa. E aí, obviamente, o algoritmo sabia que eu estava procurando coisa, eu comecei a impactar, comecei a olhar, falei, cara, que legal isso. Vou atrás disso. Então, vou fazer uma prova de corrida de 10 km, nunca tinha feito 10 km. Se eu correr bem, sem dor, eu vou entrar numa assessoria e vou pro triatlo. E foi assim que eu conheci o mundo do triatlo e aí eu me apaixonei. E aí, de fato, foi onde eu comecei a cada vez mais criar esta conexão sobre a mentalidade do esporte, a mentalidade de alta performance dos atletas com o mundo dos negócios e vi uma correlação direta. Sim, muito legal isso, né? Porque a mentalidade afeta toda a nossa dinâmica emocional e, consequentemente, afeta as nossas ações, nossos comportamentos. E a gente sempre fala muito de negócios, né? Mas quando a gente fala de negócios, a gente contempla também os colaboradores que trabalham nesses negócios, que também são afetados por essa performance, né? Tanto mental, que afeta o emocional e o comportamental. Sim. Quando você olha para as pessoas no dia a dia, né? Nas empresas que você vai, que você leva a tua mentalidade para emprestar para essas pessoas, o que você percebe que mais chama a atenção das pessoas nas reuniões quando você traz o esporte como uma estratégia? Primeiro é um choque, fala, cara, como assim? Né? Existe aquele conflito, né? De falar, ué, mas eu tô aqui tocando business, tocando meu negócio, o que você quer falar de esporte? Mas talvez a gente consegue demonstrar com essa própria energia, tem mais disposição,
Ah, cara, como é que você consegue fazer isso? Eu começo a mostrar a gente, começo a contar alguns casos, e a galera começa então a entender. Eu também trago muitos casos reais, né? Eu converso muito com o meu coach, que é campeão de Ironman, e tem um caso muito legal que eu percebi em uma conversa com ele. Teve um dia que eu fui fazer um trabalho voluntário para trabalhar no Ironman, como Aham. médico, né, na ala médica. Eu não sou médico, minha esposa é, mas a gente foi. Eu fiquei, cara, que eu não sei o que eu vou fazer lá, vou ser voluntário. O cara Uhum. falou, vem aqui, você vai ajudar, você vai ver que você vai conseguir ajudar. E aí, fui lá, fui a parte organizacional, do ambulatório e tudo mais. E aí, depois, eu cheio de vontade de compartilhar com o meu coach, né? Cara, olha que legal que eu tive vários aprendizados e tudo mais. E aí, no caminho, a gente indo começar o treino, ele falou, cara, ele viu que eu tava todo empolgado, ele falou, cara, eu não quero saber da sua história, eu quero ser o principal aprendizado. Você tem daqui 100 metros pra me contar isso. Eu travei, falei, cara, eu contei pra ele, obviamente, mas depois eu fiquei refletindo. Cara, olha que mentalidade de um CEO. Uhum. Uhum. Porque e CEO, cara, me dá o principal, eu quero o principal aprendizado, eu não Era quero toda a principal história. informação. Eu quero só isso. Aham. E eu falei, cara, olha que legal. Aí eu fui pesquisar. E sim, o esporte também desenvolve o cognitivo da mesma forma que o estudo. Na neurociência a gente sabe que ativar a musculatura magra afeta diretamente a fáscia, que está diretamente relacionada aos nossos neurônios, né? Nossa circuitaria neural. Então, o cognitivo é super favorecido, né, pelo esporte. É isso. E aí, falando em esporte, vida, negócios e emoções, quero te perguntar: o papel das emoções nas vitórias e nas derrotas. Aí você pode trazer suas histórias do triatlon ou histórias aí da vida, né? Uma vitória e uma derrota. Ah, acho que no geral, tanto dos dois lados, assim, eu acho que uma das coisas que mais faz diferença na parte da alta performance é você ter uma boa gestão das suas emoções. E é Uhum. para os dois lados. Sim, tem que comemorar, só que também não pode sair exaltando, Alienado. e só alegria e esquecer que, cara, o próximo dia começa do zero. Então, ganhou, fez uma prova, comemore, festeje, que afinal você fez todo um processo. Entregou um projeto super difícil, comemore, mas não é só porque você entregou um projeto sensacional no ano que você não vai fazer mais nada no restante do ano. Sim. Então tem que começar o dia seguinte. Tá, então a vitória a gente pode pegar aí que a emoção bacana de se apropriar é sobre essa alegria de comemorar, sobre se apropriar da autocapacidade. Acho que a gente normalmente se critica muito e deixa as coisas boas de lado, ou minimiza, né? Mas potencializar isso é legal. É isso. Porém, sem esquecer que no dia seguinte o cronômetro zerou, a catraca zerou. Exato. E acho que as vitórias servem também pra gente trazer aquela confiança, pra gente falar, cara, a gente é capaz. Show! E quando é vitória, que eu tô comentando, pessoal, não é vitória de ganhar uma prova. É É hora de realizar, né? realizar. Cara, eu sou capaz. Sim, Trabalhei duro pra isso e tá entregue. sim. Entendeu? Então acho que é isso, é você olhar e, poxa, é difícil e tirar, de novo. A gente geralmente faz esse exercício, né, de falar, quais são meus pontos de oportunidade, melhoria, só quando as coisas não funcionam. Uhum. Também tem que ser feito nesse momento para você entender o que de fato fez bem. Sim. Então, olha nessas vitórias, fala, cara, o que aconteceu? O que eu fiz? O que eu tenho de levar de aprendizado e repetir? Porque Legal. se eu conquistei, vou repetir essa conquista. Uhum. E vai exponencializando. Sim. E nas derrotas? Nas derrotas aí, aqui que começa, acho que a primeira coisa, que é, também como eu falei, da gestão das emoções, é você saber gerir a frustração. E isso aqui, para mim, eu falo que é a maravilha do esporte. Porque no esporte, qualquer que seja, eu falo corrida, academia, dança, você vai ter mais frustração do que vitória. Acho que na vida também, né? É, exato, mas na vida a gente acaba falando, A gente deixa. a gente fala, eu sou ruim, eu sou bosta. É, Então, no esporte, você vê que não, amanhã tem é outro jogo. parte do Faz jogo. parte. Então é mais fácil ter esta analogia da vida. Por isso que eu sou um apaixonado do esporte e a conexão com o negócio. Aham. Porque o projeto não entregou. Você foi lá, se dedicou ao máximo para fazer um belíssimo de um contrato, de um speech de venda e não fechou a venda. Tá bom, amanhã tem outra. Uhum, Bora pra frente. Vê o que não funcionou, adapta, melhora, treina mais. O esporte faz repetição, treina e faz. E aí na nossa vida ou nos negócios, a gente esquece de treinar. Sim. A gente só vai promover.
Eu acredito que uma boa dica, pegando o que você está falando, e fazendo analogia com o esporte, é que a gente precisa exercitar mais a musculatura de lidar com o desconforto da rejeição. Primeiro da autorrejeição, né? De quando a gente nega, inclusive, por exemplo, tivemos um mau resultado e a gente nega qualquer benefício que esse mau resultado pode ter trazido. Ou nega a experiência que te levou a esse mau resultado. Pode até ser uma experiência ruim, mas a gente entra num lugar de rejeitar tudo que está ali, né? Junto com a derrota. É isso. E é muito legal. Eu tenho percebido isso em muitas trocas com muitas pessoas. E um convite que fica para você que está vendo a gente aqui. Vai exercitando essa musculatura de lidar com a rejeição e suportar a rejeição, porque eu acredito que isso faz com que a gente tenha menos medo do não, Com né? certeza. Quando a gente sabe que a rejeição não é contra a rejeição não é sobre nos desqualificar, não é sobre, de repente, colocar em xeque a nossa competência ou qualquer coisa da gente, mas é sobre mais um step na direção do crescimento, né? Mais um degrau. Então, acho que se a gente conseguir pegar essa musculatura e dar uma fortalecida, pode ajudar, né? Exatamente. Aí você me fez eu lembrar de uma analogia que eu gosto muito de fazer essas relações, né? Jargões do mundo dos negócios e trazer Aham, no aham. dia a dia. E eu falo que, por exemplo, musculação. Todo mundo aqui sabe daquela dor chata da musculação. Sim, ácido 2, 3 lático ali. dias fica doendo na hora que você volta a fazer academia. Sim. A gente tem que fazer essa mesma coisa com coisas, habilidades que a gente quer desenvolver. Então eu falo muito que a gente tem que ser aquele otimizador. A gente tem que trazer, otimizar as nossas dores. Então temos que buscar a dor, primeiramente. Quem quer alta performance? Busca a dor constantemente para se destravar, se desbloquear e avançar em algum estágio. Então a gente tem que, primeira coisa, caçar a nossa dor. Uhum. Tá doendo? Então vai ali. Continua, persiste. E aí depois, com o tempo, você vai se entendendo, se autoconhecendo e fala, cara, o que eu posso fazer? Qual a atitude que eu tenho que tomar que eu consigo sanar 2 ou 3 dores de uma vez? E assim que a gente vai conseguindo dar alguns saltos, né? Não queira dar 2, 3 passos além do que você consegue, mas você consegue dar alguns saltos. E assim Sim. você consegue rapidamente conquistar algo que você deseja. Esse lance de fazer as pazes com a dor também, né? Não olhar para a dor só como sofrimento. Óbvio que aqui eu não estou instigando ninguém a ser masoquista, né, gente? Mas de usar a dor como um indicador de desenvolvimento. Você me fez lembrar, eu tô treinando funcional recente, e aí quando eu vou à noite na aula, a primeira coisa que ele coloca a gente para fazer é aquelas bolinhas bem duras que você vai massageando liberação. o corpo para fazer a Aham. liberação miofascial, né? E aí na liberação, quando pega aqueles nódulozinhos, dá uma dor. É uma dor, mas é uma dor que você sabe que vai gerar um alívio. E eu acho que essa relação me lembra a dor do crescimento, que Exato. é uma dor que você sabe que incomoda, porque você não domina, mas que você sabe que vai gerar alguma coisa muito boa depois, né? Igual quando libera. É isso, é exatamente isso. Tem que persistir. A alta performance nada mais é do que aquelas pessoas que conseguem suportar o maior tempo de dor. Mas tem que tomar cuidado, como você falou. Não é para você sair aqui querendo fazer uma barra com 50 quilos de cada lado. Você tem que ter um processo de progressão de cargas. E por isso que qualquer academia, corrida, você tem um coach do seu lado, porque é uma pessoa que entende da parte técnica e que vai te ajudar a fazer essa progressão de carga. Eu falo que no mundo dos negócios, a gente também tem que contar com pessoas que já ajudam. passaram por esse processo, que vão ajudando você a fazer a progressão de carga destas dores. Sim. Qualquer que seja, né? Seja nos negócios, seja pessoas que querem desenvolver carreira e tudo mais. Né? E aí a gente pode falar aqui das estratégias práticas para gerenciar essas emoções do desempenho, no desempenho aí. Tu tem alguma técnica ou alguma prática que a pessoa possa lidar, conectando com o esporte ou com o que funciona para você, para quem está assistindo a gente aplicar no cotidiano aqui para aliviar um pouco ou suportar mais o desconforto do crescimento de uma forma produtiva, não sofrendo? Legal. Assim, olha, pra mim, a melhor coisa pra fazer é tirar as coisas da cabeça. É escrever. Eu faço isso no triatlon, aprendi no triatlon fazer isso. Fala mais sobre isso. É entender, cara, o que funcionou, o que não funcionou no treino de hoje, ou numa prova.
né? As pessoas geralmente fazem Ou na sobre prova. tarefa de hoje aqui na empresa. Isso. Na reunião de hoje. Exato, eu pego e faço um debriefing, né? Eu pego e escrevo o que aconteceu naquele dia. Ah, por exemplo, eu vou falar de um treino. Percebi que eu estava mais cansado, não consegui dar aquele meu máximo, não foi o resultado que eu esperava. Eu começo a fazer essas minhas anotações. Ó, o que aconteceu? Quase como um diário de bordo. Eu vou fazendo todos os dias. Com o passar do tempo, eu fui olhando e fazendo algumas... Poxa, eu anotei ontem que eu não me alimentei bem. Então será que tem alguma relação com a minha performance do dia seguinte? E aí eu comecei a fazer essas anotações. Disso eu derivei num gráfico tão simples. Eu tenho 2 gráficos que eu gosto de acompanhar. No dia a dia, todo dia de manhã, eu anoto qual foi a minha qualidade do sono. Não é tempo de sono, é qualidade do sono. Depois eu anoto como foi minha percepção de esforço subjetivo do treino. Então, quanto foi... Eu acho que eu fui de esforço. Foi alto, baixo. Faço uma escala de 0 a 10. Tá. E aí coloco também, vou anotando como que eu acordei no meu nível de estresse. Como eu acordei no meu nível de ansiedade. Com base naquelas minhas anotações, eu falei, cara, quais são os fatores que eu vejo que têm mais impacto no meu dia a dia? São esses. E até eu comecei dessa escala de 1 até 10, eu coloquei, entendi, a minha ansiedade, meu estresse, passa do nível 3, eu tenho que ficar atento. Por quê? Eu começo a ficar reativo. Eu começo a ficar respondendo com as pessoas. Irritado. Então eu comecei a ver, opa, eu acordei e já faço essa minha escala. Tá no 3, vou ficar atento. A pessoa pode falar alguma coisa torta, então eu vou respirar e não vou responder. Imediatamente, pelo menos, não. Exato. Então, são essas coisas. Para mim, é gerar autoconhecimento. E para isso, você tem que parar, escrever. Tem esse frame aí, pronto? Tenho. Ah, isso é muito legal. Vamos compartilhar Com certeza, compartilho sim. Até gostei desse negócio, vou testar. Muito legal. É isso. É escrever e você reler com o passar do tempo para você começar a gerar autoconhecimento. Eu acho que fazer gestão das emoções nada mais é do que ter um bom autoconhecimento. Sim. Falando em autoconhecimento, qual foi a tua primeira movimentação nessa direção? Como você entrou em contato com essa necessidade? De Autoconhecimento. autoconhecimento? Boa pergunta, Ari. Qual foi o primeiro perrengue, né? Acho que foi lá desde jovem, meus 14, 15 anos, naquela transição de vida. Eu me senti meio perdido. As coisas não estavam mais me deixando feliz. E aí eu fui procurar uma terapeuta. Olha que legal, né? Então, fui atrás de uma psicóloga. E aí eu comecei a entender cara, isso aqui vai mexer comigo, vai fazer diferença. E não parei desde então. Então foi desde lá de trás, foi esse dilema de vida, né? O que eu quero fazer, o que eu não quero, as coisas não estão mais me satisfazendo. Então foi ali que me deu esse primeiro gatilho. Tu lembra de um grande insight que você teve por conta desse processo de autodesenvolvimento? Seja na terapia ou na vida? Um insight... Poxa, são vários, viu, Anne? Um marcante, assim, que te persegue? O marcante eu acho que foi essa virada de jogo de eu entender que a minha vida não estava no mundo corporativo mais. Que é algo não é recente, mas a decisão foi recente. Assumir. Ter a coragem lá, né, de colocar o Sair do peito armário. aberto, exato. Então isso foi a coragem foi recente, mas o insight já foi de um bom tempo atrás. Tu tem ideia quanto tempo atrás? Porque eu tenho certeza que tem muita gente vendo a gente que está nesse armário aí, não querendo assumir esse viés de ir para a vida e sair do corporativo. Exato. Quando eu falo para a vida, é realmente fazer outra coisa que dependa dele, de novas parcerias, e não só do trocar hora por remuneração. Mas Então, demora acho um que tempo, né? Acho que foi durante a pandemia, uns 5 anos atrás, foi em 2020. Demorou uns 5 anos para... Uou! Que eu fui tentar, porque naquele momento na pandemia, eu entendi que o que me brilhava os olhos era desenvolvimento de pessoas, era ajudar as pessoas. Não, e conectado com o esporte ainda, né? Exato. Então, Tem como. naquele momento eu falei, cara, mas como eu já estava com uma carreira de executivo na organização, eu falei, cara, posso fazer isso dentro da organização. Uhum. E foi onde eu fui me levando. E aí tive grandes resultados fazendo isso, porque aí eu foquei em desenvolver pessoas. Como que eu posso desenvolver ainda mais? Poxa, então
veio algumas oportunidades que eu conectei com essa teste de negócio de abrir novas áreas. Então você vai abrir uma nova área, você vai contratar pessoas do zero. Como se estivesse abrindo filiais. Exato. É total você contratar pessoas novas, treinar essas pessoas e essas pessoas voarem. Aham. Então eu tive bastante sucesso com Mas isso. uma coisa é fazer isso com o dinheiro da empresa, outra coisa é fazer isso com o seu dinheiro. Aí eu fiz isso por mais uns 3 anos. E eu falei, cara, legal, mas ainda não tô com aquela felicidade plena. Eu tava muito feliz, tendo muitos resultados. Mas sabe o que eu falo? Tá faltando algo? Uhum. E aí foi que eu comecei de novo, ter quase aquele mesmo dilema que eu falei dos 15 anos. Aham. Tava feliz, mas não tava completo. E eu falei, cara, não é aqui. Eu vou ter que trabalhar Tem de uma missão fato. maior aí para cumprir. É isso. Isso é muito legal, né? E eu acho bacana a gente compartilhar isso vindo de alguém como você, né, que tá dando certo, que é para as pessoas também não terem pressa, porque muitas vezes eu sei que tem gente assistindo a gente que tem um insight e acha que precisa imediatamente dar um passo. E é legal, óbvio, se você é do tipo que vai lá e faz, beleza, vai, segue o teu perfil comportamental. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas que precisam elaborar mais são arrastadas num lugar de, nossa, acho que eu não sou bom o suficiente porque eu não faço rápido. Também não é por aí, né? Eu acho que respeita o seu jeito de ser, de funcionar, também não fica estacionado, Exato. né? Se mexe, em pequenos movimentos, mas que levam tempo. É Isso que é natural, é importante. natural. Eu falo de novo aí, por que que o esporte é tão lindo? Quem começa a fazer qualquer esporte começa a entender. No começo é chato, parece que as coisas não andam, você não tem desenvolvimento, não vem resultado. Depois de um tempo o resultado começa a acelerar. Você dá uma pequena aceleração, aí depois você estabiliza de novo, aí depois você faz um salto. É a mesma coisa que você está falando das pessoas que querem dar o primeiro passo. Aham. É uma jornada, não dá pra você dar louca também. Então estamos vendo aqui, vou desligar o podcast e vou pedir as contas. Calma, pessoal, se Pelo amor de Deus. organizem. A gente já está com escassez de colaboradores e profissionais bem-sucedidos dentro das... E dá pra. Quem tá ouvindo tem essa vontade? Como eu falei, eu já fiz isso. Faça o intraempreendedorismo. Comece a Sim. empreender dentro da organização. Pra você ver se você aguenta a pancadaria. Porque também para intraempreender, você vai ouvir muitos nãos, até as pessoas estarem convencidas do seu projeto. Vai lidar com muita resistência. Exato, então tem que ir testando, porque se no primeiro não que você recebeu, no projeto que você montou, você já ficar furioso, fala, então dane-se, não vou fazer mais nada, essa empresa não me ouve, anota isso. Sim. É um sinal que você precisa trabalhar antes de dar cara a tapa no empreendedorismo. É muito, muito interessante. E, gente, busca ajuda, né? Exato. Busca ajuda. Se não for uma terapia, que seja uma mentoria. Se não for uma mentoria, que seja o coach. Se não for coach, que seja meditação. Alguma coisa que te faça entrar em contato com você mesmo, com como você funciona, o que te engatilha para o bem, o que te engatilha para o mal, né? Isso faz toda a diferença. Ouvindo tua história, eu lembrei de uma história também. Eu te perguntei, fiquei me perguntando, quando foi mesmo que eu tive um insight, assim, né, por conta de processo terapêutico? Eu sou a louca dos processos terapêuticos, eu amo. Todo mês aí eu faço um movimento. Mas teve um que me marcou muito, que foi uma imersão de comunicação não violenta. E eu lembro que na comunicação não violenta eu fui para essa imersão na maior expectativa de de uma semana, não, acho que 5 ou 7 dias, de descanso, né? Comunicação não violenta, delícia. Vou descansar, falar fofices. E aí foi um dos processos terapêuticos que eu fiz mais potentes da vida. Legal. E foi quando eu entendi que tudo que a gente vive, tudo que a gente está falando aqui, tudo que as pessoas estão lidando, ouvindo a gente, tem a ver com as nossas necessidades humanas. Né? Tudo que a gente faz. E aí caiu a ficha. Eu olhei um slide assim com um monte de necessidades escritas. Aí eu li lá consideração. Eu falei, caraca, é isso que eu sempre quis, nunca soube pedir. A gente não se dá conta, né, Renato, das coisas. Quando você está falando de esporte, você está falando de vida, você está falando de você, o quanto você precisava ou necessitava de movimentos para ficar bem. Né? E às vezes a gente não se dá conta que é isso. E assim, a gente não percebe o quanto que uma coisa, você fala, né? A gente é um vaso, né? O mundo é um vaso que se quebrou e cada pessoa pegou um pedacinho e deu um nome para alguma ciência. E acho que a nossa vida também é assim, no nosso corpo. Sim. O quanto que esse autoconhecimento, não só para a mente, o quanto isso
ajuda a melhorar a saúde, nossa disposição, vai melhorar nossa produtividade. Eu sempre fui aquele cara viciado, li milhões de livros sobre produtividade, testei de tudo. Odiava dormir. Eu já tomei remédio para não dormir. Olha Eu isso. fui tomar um dia um remédio para alguma alergia e aí descobri que aquele remédio me deixava mais disposto. Você falou, Vou tomar. E aí, com o esporte, eu vi, cara, o quanto o descanso faz falta. Aí eu começo a pensar, poxa, naquela época que eu não dei certo na minha empresa, era nessa época que eu não dormia. sim, não Então, descansar. será que eu também não levei alguns tombos ou acelerei o meu tombo porque eu estava tomando decisão errada, porque eu não estava descansando, achando que estava fazendo as coisas mil maravilhas? É Então, muito interessante. são coisas que a gente tem que começar a refletir, né? Uma conexão enorme. Sim. Você falando em conexão, é muito conectado com muita gente, faz parte de vários grupos. Como é que é para você a influência destes grupos na autopercepção das necessidades das pessoas? Por exemplo, você faz parte dos grupos de esporte, Sim. né? E esse grupo, em algum nível, faz você se entender, isso influencia a tua identidade sobre si mesmo, com uma característica, um ponto forte, um ponto de melhoria e tudo mais. Aí você faz parte de um grupo de mastermind, que te traz outra informação sobre você. Você faz parte do SHP, que nós estaremos juntos aí, estamos juntos, né? E que fala sobre vender, né, tickets mais altos e tudo mais. Conta para mim como é que os grupos influenciam a tua autopercepção e, consequentemente, o teu trabalho. A primeira coisa é dar mais. Primeira coisa de tudo isso, o famoso outra palavra bonita que está na moda no digital agora, que é ambiência. Uhum. Isso faz muita diferença. Você está com pessoas que estão vibrando a mesma energia, querendo a mesma coisa, crescer, estão de bem. Não é aqueles grupinhos falando mal da empresa, falando mal do chefe. Que isso é tóxico. Então você está nesse lugar. Se conecta com a tua pior parte, né? Exato, você está nesse lugar onde todo mundo só está pensando no melhor, querendo se desenvolver, querendo compartilhar informações. Para todo mundo, sem aquele viés de, pode ser meu concorrente, mas todo mundo está querendo bem. Isso é transformacional, é bizarro, eu não consegui entender até estar lá. Muito. E aí, quando você vai nesses grupos diferentes, você começa a entender um pouquinho do seu valor. Que a gente tem é muito natural a gente subjulgar o nosso potencial e o nosso conhecimento. O tal do síndrome do impostor, né? Na hora que você vai nesses lugares, você começa a falar, opa, peraí, aquela pessoa tem aquela dúvida que eu consigo ajudar. Eu tenho essa resposta. Aí você vai começar a entender e começar a criar esse processo mental de falar, cara, eu entendi o meu valor. Todo o meu Você conhecimento. pode contribuir, teu valor aumenta para si mesmo, né? Exato, você começa a entender que realmente aquela coisa que para você parece ser tão simples ou básica é a dor do amigo do lado. Sim. E aí você começa a falar, cara, olha que legal. O que o grupo de esportes te faz ver sobre você? Como ele influencia a tua visão, o teu valor? Poxa, essa é uma pergunta difícil, olha. Eu falo Primeira resposta, não, não que eu, precisa elaborar. Não. eu vou fazer uma resposta que eu pensei agora, se não for, depois você me faz a mesma pergunta de novo, tá? O que eu mais observo é que eu gosto muito de autoconhecimento. Você já percebeu, eu gosto muito de ficar me estudando. Somos dois viciados Exato. aqui em autoconhecimento. Então, eu tive uma reflexão nesse final de semana que eu até escrevi no meu diáriozinho ali, né? O mais legal que eu percebo nesse grupo é o apoio. Todo mundo tem uma planilha de treinos. Todo mundo chega de manhã e a gente treina super cedo, 6:30 da manhã, a gente vai correr. Tá todo mundo já bem disposto, fala, cara, o treino hoje vai ser difícil, né? Puta, vai ser puxado. Mas não vem ninguém reclamando sobre o treino ser difícil. Vamos junto, vamos fazer acontecer. Se durante o treino tem alguma pessoa que começou a cansar, a gente vamos, começa a puxar um ao outro. Então, isso aqui vai me dando um jeito de falar, cara, eu achei em algum momento que eu comecei a ficar cansado que eu ia desistir. Que é uma palavra que o esporte fez eu ter irritação extrema. Não, essa palavra tem que arrancar no meu dicionário, desistir. Eu tava querendo desistir do treino. Falar, não, já tô cansado, então vou tirar o pé do acelerador. E a galera começa a te puxar. Fala, vai. Aí você vê que você conseguia. Então, de novo,
olha onde a sua cabeça te leva e o seu Sim. corpo estava A reclamando. gente poderia falar, então, que o Renato, no grupo de esporte, consegue se conectar com o persistente que existe dentro dele aí. Que eu não sabia que eu tinha. Olha que legal. Eu falo isso. A cabeça vai levar onde seu corpo não te leva. Sim. Seu corpo vai te levar até um limite. Dali pra frente é a cabeça. Então você precisa treinar a cabeça para ela ser mais forte que o corpo. Muito bacana. E o grupo de Mastermind? O que ele te traz como melhor versão? Como melhor versão, acho que era desenvolver esse meu contato. Eu achava que é uma coisa muito louca isso, né? Quando você não está no lugar que é o seu lugar mesmo, as coisas não fluem. No mundo corporativo, era difícil, às vezes, eu tinha que ter não era difícil, né? Eu tinha que ter um esforço muito grande para ser esse Renato relacional. No mundo, no Mastermind, as coisas fluem bizarramente. Você vai Tô pro lá interpessoal ali de conversando, boas. tranquilo, não quero ficar no meu cantinho. Eu sou uma Quer pessoa, interagir eu sou uma pessoa introvertida, né? Me energizo, naturalmente, na tua personalidade. mas aí quando no Mastermind, a energia do lugar flui, sabe? Então eu vou, converso, me enfio numa roda, começo a conversar com algumas pessoas de forma tão simples. Que legal. E aí, eu volto para casa feliz, por mais que é cansativo no final do dia, né? Porque você passa o dia inteiro trabalhando, esses nossos encontros são à noite. E eu durmo cedo, né? E aí tem que passar um pouco do horário que eu durmo, mas mesmo assim no dia seguinte tem que treinar. Mas eu vou para casa feliz. Vai energizado. Exatamente. E para fechar esse mapeamento, que você está Quase falando uma aí, consultoria aqui, né? tá falando aí, eu estou aqui fazendo o meu exercício. Quero saber o Eu vou relatório consultar depois. também, né? E no SHP, o que você descobre sobre você de bom? Um Renato comercial. Vendedor. Nossa senhora, e eu sempre no passado, as pessoas já tinham me procurado para ir para esse lado mais comercial, tanto a parte de consultoria quanto em outros segmentos. E eu falava, não, eu sou essa pessoa aqui tímida, não vai dar certo, não vai, e eu refuguei. E até que uma hora que eu tomei a decisão de, eu preciso disso. E aí eu fui atrás da SHP e fenomenal. Muito legal, né? E aí eu vou deixar o convite para quem está vendo a gente aqui, ó. Com certeza. Mapeie 3 grupos dos quais você faz parte e, olhando para cada um desses grupos, mapeie qual é a parte boa de você que esse grupo faz aparecer. Se não tiver parte boa, vaza desse grupo, acha outro, porque senão, gente, não vale a pena, né? É isso. Meu, muito legal, muito bacana. E uma coisa que está implícita na nossa conversa aqui o tempo inteiro, me parece, me fala se eu estiver elucubrando também, tem uma questão de intencionalidade por trás disso tudo, né? Tem. De uma postura mais propositiva na vida. É isso. É isso, Ana. Foi o que eu falei do grande insight lá em 2020, que eu fui mapeando. Lá naquele momento eu tinha feito vários exercícios de escrita, né, para entender o que de fato mexia comigo. E nesse exercício lá em 2020 veio que eu queria ajudar as pessoas a encontrarem o seu verdadeiro potencial. E isso com essas evoluções e aí conectando cada vez mais com o esporte, mudei um pouco isso. E hoje minha frase, né, que eu carrego, e é isso que eu derivo dos meus negócios, é curar pessoas e negócios através do esporte. E aí, quando eu vou pro lado mais empresarial, eu conecto mais com a evolução do processo de vendas, planejamento, gestão de estoque, gestão de preços, mas por detrás disso, o que ancora tudo isso são os pilares e os fundamentos do esporte. A mentalidade do esportista que habita em cada um de nós aí. Exato. Tem alguma dica que você possa dar para quem está vendo a gente? E aí vai servir até para mim. Eu venho da educação física, eu fiz educação física quando era adolescente. Ah, não sabia. E a minha esportista tá num quartinho trancado lá. O que você dá de dica pra gente resgatar ou conhecer esse esportista que habita em nós, mas que a gente não está em contato Legal. com ele? Primeira coisa, Ari, que eu falo é
Comecem a odiar o seu sofá. É bizarro. Não é tão gostoso. Exatamente isso, Ali. Compra um sofá ruim. Eu vou começar a criar uma guerra com sofás. Boa. Sofás tem que ser bonito e desconfortável. Sofá tem que ser item de decoração. Se você sentar no sofá, eu falo que o exercício próprio, comecei a observar. Chegava no final de semana, sábado, acordava, vou sentar no sofá. Se eu fizesse isso, acabou meu dia. Eu não saía mais de lá. É ligar a TV, é pegar celular, aí já dá vontade de comer um monte de porcaria, pegar aquele biscoito, pegar pipoca, refrigerante e nunca mais sair de lá. Então começa a odiar o sofá. Começa a odiar seu Uma sofá. campanha. E depois começa a colocar em movimento. E não queira já sair correndo uma maratona, 5 km, 10, 15 minutos de caminhada. Vai caminhar. Começa a sentir o prazer. Seja ouvindo um podcast, ouvindo a área aqui no podcast dela, ou vendo qualquer outra coisa, mas depois com o tempo, começa a tentar tirar o fone, começa a ouvir os sons do ambiente. Entorno. Você vai começar a se conectar mais com a natureza. Eu sou apaixonado por contato com a natureza, né? Então, para mim, quanto mais pro campo, é melhor. E começa a querer se estar bem consigo mesmo. E aí vai fazendo essa progressão de tempo. Show. Mas começa caminhando. Boa. Simplesmente isso. Vai se movimentar. Movimentos. E odeie seu sofá. Sofá. Abomine o sofá. Pra gente fechar, fazer um jogo aqui com você. Uau, essa eu não estava preparada. Não, né? É sempre assim, gente. Sempre tem um jogo novo. Aqui o jogo chama Corrida de Decisões. Como é que funciona esse jogo? Vou te apresentar uns dilemas de tomada de decisão, inspirado na história de atletas, né? Na vida de atleta, ou qualquer pessoa que também tem esses dilemas. E você tem aí alguns segundos, seja rápido, para escolher entre duas opções e explicar por quê. Pode ser? Bora, não tem outra alternativa, né? Você vê como aqui é bem democrático. Vamos lá. Dormir ou treinar cansado? Sempre treinar cansado. Por quê? Primeiro que o atleta tá cansado constantemente, não tem descanso, a gente treina todo dia, isso é nossa natureza. Mas, quando eu não treino, eu me sinto mais cansado. Por mais que esteja cansado. É uma coisa muito louca isso, né? Então, e treinar cansado para acabar com o cansaço. É isso. Entendi. Sabe a relação que a gente fala, né? Quem bebeu demais... Toma mais uma que melhora, né? Exato. É tipo isso. Corre mais uma que melhora. Boa. Correr com chuva ou adiar para o dia seguinte? Correr com chuva. Tem, de novo, outra frase super famosa no triatlo, né? Correr no sol ou correr na chuva é a mesma coisa. Só tá molhado. Não muda nada o movimento. Tá vendo? E lembra que a gente falou de treinar, o exercício mental, né? Tem que ter força. Você sair de casa na chuva, com frio, você tá muito mais forte que seu concorrente. Eu adoro correr. Eu moro em Curitiba. No inverno, -1, -2. Eu adoro ir pro parque correr. Porque é eu e mais alguns. E fala, cara, eu tô na frente de muita gente. Você sabe que tem um monte dormindo. Exatamente. Boa. Ouvir o corpo ou insistir quando o objetivo está perto? Tipo, tá cansando já, e aí tem um objetivo ali, vai ceder ao que o corpo está te contando? Ah, não, sempre objetivo. É que eu só titubeei aqui porque eu acabei... Você falou corpo, eu pensei em mente, né? Se fosse a mente 100%. Sim, sempre a mente. Mas, nesse caso, persiga o objetivo. Não importe outra coisa. Competir machucado ou abandonar para não piorar? Agora pegou. Nossa, aí demais. Aí se me complica. Vixe, Competir machucado. não tem resposta certa, é a sua resposta, né? Nossa. Eu já vi um monte de atleta de Posso alta dar conta? performance que o treino é machucado. Mas eu vou falar aquela resposta de consultor. Depende. Depende de quem pra frente. Se for uma Olimpíada, né? Se você vai treinar hoje, tem uma prova que ela faz parte do seu ciclo. E daqui a 2 semanas tem a prova de que de fato está treinando, eu abro mão dessa pra tentar melhorar o máximo pra prova oficial. Mas se não... Se não, vai machucar. Vai Se na a prova oficial, vai que vai. A maratona eu tava dolorido. Teve que ir? Mas fui, era o meu objetivo. Sim. Eu queria cumprir. Tava lá na minha meta do ano, eu fazia a maratona. Vamos do jeito que der. Isso aí. Bens a Deus, hein, gente? Focar no resultado ou curtir a jornada? Ah, sempre a jornada, não tem como. Muito bom, Renato! Isso, uau, Resposta passei! rápida.
Muito legal o bate-papo. aí. Muito. Tem Bom. alguma pergunta que você queira fazer ou deixar aqui para os nossos... A minha pergunta é por que que você ainda não levantou desse sofá e começou a se movimentar para ir atrás dos seus resultados, seja resultado pessoal ou dos seus negócios. Começa a se movimentar. Boa. Adorei. Obrigada pela Eu que tua agradeço. abertura, pela tua potência, pela tua energia. Eu acho que esse encontro aqui trouxe vários insights. Para mim, eu fico muito conectada com a história dessa visão mais propositiva, dessa postura mais propositiva diante da vida, né? Olhar para as oportunidades, olhar para os desafios e não deixar a vida me levar, ver o que vai acontecer, porque isso é uma escolha, mas é uma escolha meio covarde, né? Então, ser mais propositivo. E quando eu falo propositivo, pode até ser o propositivo, vou desta vez não fazer nada de propósito. Tudo bem, é a sua escolha, mas assume, né? E ao invés de ficar ali. Mas eu sempre recomendo que seja um propositivo que, ao invés de reclamar, traz novas possibilidades. É isso. Posso fazer um último comentário sobre Lógico, isso, por Ari? favor. Tem um exercício que eu fiz que foi o que fez eu virar essa chave. Mas isso mais espiritual, não tô falando de religião aqui, mas ligado à espiritualidade. Vamos dizer que lá na frente existe o livro da vida, que lá tem a sua história, né? Eu acredito que a nossa jornada já está escrita em algum lugar. E aí, quando você passa dessa para melhor, você tem acesso a esse livro. Qual vai ser a sua sensação ou o seu sentimento quando você lê o que tudo estava escrito para você e você não realizou porque você não teve coragem de tomar uma decisão? Eu comecei a refletir sobre isso e isso que mudou a minha vida. Agora deu até um twin aqui, hein? É isso. Meu Deus do céu, o que que eu tenho que fazer, que eu não estou fazendo, que depois eu posso me arrepender por não ter feito se estava ali na minha linha do tempo a realizar. Isso é incrível. Isso vale muita reflexão. Muito legal. Pensa aí, gente. Compartilha com a gente vai adorar saber. E bora se mexer, sair dos nossos sofás. Já eu vou até fazer uma proposta para meu marido trocar o sofá lá de casa, porque é muito gostoso. E a gente se vê no próximo encontro. Até lá!